Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço para o esporte local na JF TV Câmara, canal 35 da TV aberta. Tema de hoje vai ser o futsal, modalidade muito tradicional na cidade, tem jogadores, inclusive, nesta temporada, na seleção brasileira, caso do Léo Santana, outros jogadores também em clubes importantes da Europa, até da Tailândia. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso durante o programa. Vamos cumprimentar primeiro os nossos convidados. Rodrigo Coimbra, o Digão. Tudo bom, Digão? Prazer falar com vocês aí e poder bater um papinho sobre o futsal da cidade, sobre o Tupi. Isso aí, o futsal Tupi Futsal, que tem representado a cidade em competições estaduais e até nacionais nessas últimas temporadas. E quem está também integrando essa equipe do Tupi na assessoria de imprensa é o Pedro Sarmento. Tá bom, Pedro? Tudo certo, Ivan? Tranquilo? Bacana, bom poder bater esse papo com vocês aqui. E agora integrando também aí essa turma do futsal que tem história para contar. Também, rapaz, também chegando agora, podendo fazer parte desse time muito bacana aí. E uma equipe de profissionais muito capacitados que a gente está buscando sempre conquistar, alcançar as novas metas aí. O trabalho muito bacana sendo feito. Vamos em frente. Tá legal. A gente vai falar um pouquinho do futsal da cidade, a partir até da história do próprio Digão, que é novo, mas já tem uma trajetória, porque o Tupi Futsal, na verdade, também é um projeto que vem de outras equipes, mas o Digão vai contar um pouquinho da sua trajetória no futsal. Ele também é filho do Alfredão, o Alfredo Coimbra, muito conhecido na cidade, no futsal, hoje na arbitragem, também coordenador da Copa Toca de Bola. Conta um pouquinho da sua trajetória no futsal, Digão. Quando eu comecei a jogar no adulto, né, no profissional, foi no time da ABB, né, um time que revelou grandes jogadores, no caso do Léo, que você falou que hoje está na seleção, alguns jogadores estão na Tailândia, o Léo, que joga na Bélgica também. E, bom, esse time era um grande time, um time fantástico, onde a gente teve grandes conquistas, tivemos a oportunidade de ser campeão do Jimmy. Tem esse time base aí, só pra gente ficar com um pouquinho de saudade? E vamos lá. Da primeira conquista nossa do campeonato da TV, era o Jean no gol, o Jonas, Romualdo, Felipe, Dieguinho, Ramon, Léo, Giovanni, eu... Duda também, não? Dudinha. Duda, Schmidt. Isso, Léo Leles, que é o pessoal que já era veterano na época, né? Léo Leles, Fabiano, que hoje também faz parte da comissão técnica do Tupi. O Ivan Gal como treinador. Professor Jarbas como preparador físico, que hoje também faz parte da comissão do Tupi. Era uma equipe de alta qualidade, comissão técnica também sempre dando o apoio que a gente precisava. Então era um projeto super interessante e tão bom era que revelou esse tanto de atletas aí que seguem jogando no cenário nacional e internacional do futsal. E para chegar nesse adulto da ABB que você citou, a base, essa turma disputou por escolas, por clubes, né? Por entidades diferentes até chegar nesse adulto. Isso, fiz minha base no Bom Pastor, com o professor Sérgio Moraes. Tive a oportunidade de jogar com o Gerson também no esporte, mas a grande parte do tempo joguei na escolinha lá de São Mateus com meu pai, com o Alfredão. Então foi onde eu comecei mesmo, dei os meus primeiros passos, meus primeiros toques, foi lá com meu pai, na escolinha de São Mateus. Como que você vê hoje aí, você citou o caso do Léo Santana, a gente tem alguns exemplos, são os exemplos de quem a gente tem mais contato, né? Mas a gente sabe que tem outros, de repente até o Digão pode nos ajudar. Mas o caso mais evidente hoje é o Léo Santana, que defendeu a seleção brasileira nessa temporada, está no Barcelona. Aliás, numa coincidência também, agora no handball, recentemente o Thiago Petros passou a defender o Barcelona, então Juiz de Fora tem 2 atletas no Barcelona, um no futsal, um no handball. Nós temos o Léo Aleixo, né, que está na Bélgica. Joga na Bélgica. Ele conseguiu agora jogar pela seleção da Bélgica, né? Isso, se naturalizou esse ano e já foi, na primeira convocação, já participou da seleção. Inclusive, teve agora jogando com o Léo, lá numa etapa da Champions de futsal. Eles se enfrentaram, não entraram dentro de quadra junto, porque o Léo, se não me engano, está lesionado, mas os times se enfrentaram. Na Copa, a gente está fazendo essa gravação no dia 9 de outubro, né? E o Léo Santana pelo Barcelona, o Léo Aleixo, né? Os 2 Léos,
Teve um encontro das duas equipes, mas o Léo Santana recuperando-se de lesão. E a turma que está na Tailândia, né? A gente tem muito contato com o Romualdo, tem também o Ramon Pavão, né? O Ramon Pavão. Ramon está onde hoje? O Ramon está na Tailândia também. Tailândia também. Isso. Tem também que passou aqui por Juiz de Fora, mas não é daqui, o Pepe, que se não me engano joga no mesmo time do Ramon lá na Tailândia. O Chiqueirinho, que é de São João, que também jogava nesse time da BB. Então, eu acredito que deve ser motivo de orgulho pro pessoal que geria o trabalho lá na BB, ver esse tanto de jogadores aí no cenário internacional. Acho que é interessante e é motivo de orgulho pra gente também, que dividir o quadro com eles, poder ver eles decolando voos mais altos aí, é muito legal. Né, Pedro, uma modalidade tradicional, né, que é muito daquilo que a gente vê na cidade. Você também entrando agora, né, nessa área do jornalismo, a cidade tem essa formação, tem essa tradição, e equipes e projetos tentando voltar ou reconquistar, né, esse lugar que a cidade teve. É importante saber que nesse terreno que você está pisando tem essa história toda. Com certeza, né, Ivan? E ter, né, demagogia, não estar ao lado de um dos atletas que faz essa história acontecer, que é o Digão, e ao lado de atletas que não só o Digão, que estão lá no Tupi Futsal, no projeto, atletas renomados em Juiz de Fora. O Digão citou o Jonas e o Jean, que são goleiros, eram goleiros da ABB nesse time fantástico, nessa época que o Ivan Gal comandava a ABB, e hoje estão no Tupi, são jogadores também renomados. Então, assim, não é só a qualidade, é ter também jogadores que vistam a camisa e não sintam a responsabilidade, e estar ao lado de pessoas que valorizam tanto o futsal, principalmente na cidade, na região. A gente tem 3 rios, né, que é no estado do Rio de Janeiro, mas é muito próximo a Juiz de Fora. O Henrique Biagi, nosso treinador, é de lá e traz alguns jogadores. Lá também tem um time muito tradicional, que são os Amigos do Futsal, né? O Henrique faz parte daquele projeto lá também. Então, é a região se mobilizando em torno da valorização do futsal em Juiz de Fora. O Tupi seguindo um projeto muito bacana. E, como eu disse no início, uma honra muito grande poder integrar essa equipe e poder fazer parte disso tudo a partir de agora, né? E essa característica, né, Digão, de Juiz de Fora, que a gente tem diversos jogadores alcançando aí carreiras internacionais, o Léo na seleção, e é uma característica também do futsal brasileiro, né? A gente vê em competições internacionais o Brasil jogando até contra o próprio Brasil, quando algumas seleções estrangeiras têm vários jogadores naturalizados, em alguns casos quase que chega a ser Brasil A contra Brasil B. O Brasil é celeiro, né? Seja pro futebol de campo, seja no futsal. Aqui o moleque já nasce com a bola no pé, então o número de atletas que a gente revela é imenso, é muito grande. Então não chega a caber dentro da seleção brasileira, então aqueles que entendem que não vão ter, às vezes, oportunidade na seleção brasileira, resolvem ir para os outros países, às vezes se naturalizam por jogar num clube de outro país, assim como o Léo Aleixo, e já ficam por lá mesmo representando outro país, mas também não deixa de ser um sonho de representar uma seleção, né? Mesmo que não consiga ser pela seleção brasileira, acho que eles estão dando um passo legal na carreira. Em relação ao cenário internacional, muita gente comenta, né, sobre o futsal não estar numa Olimpíada. Como é que vocês que estão nessa área, estão no futsal, veem também essa frustração do torcedor brasileiro que queria ter o futsal até por essa grande possibilidade de chegar entre os primeiros? Olha, eu sou um defensor dessa modalidade demais. Então, até porque eu trabalho nas categorias de base também. Então, defendo o futsal com unhas e dentes e não vejo o porquê e não consigo entender, sinceramente, por que o futsal, que é esse esporte tão incrível, não seja um esporte olímpico. Mas, enfim, a gente tem que continuar torcendo, até pelas federações do futsal se estruturem melhor, se é isso que eles alegam que é um motivo para a gente não ser olímpico ainda, se estruturem melhor para, quem sabe, um dia a gente consiga realizar esse sonho, poder, quem sabe, ver o Léo Santana, por exemplo, jogando uma Olimpíadas. Acho que ia ser fantástico. O caso do Léo, né, é até um pouco diferente, né? A gente fala muito dele porque ele está sempre em contato com todos os foranos. Ele é muito bacana nas redes sociais também, sempre faz questão de agradecer o apoio de todo mundo, de todos os torcedores. É um cara muito bacana, além de ser um jogador, um profissional de sucesso. Ele já tinha declarado, todo mundo perguntava para ele, antes dele ir para o Barcelona, e a seleção, Léo? Poxa, você não quer... Aí até que ele fala, não, eu não estou pensando mais em seleção, e pareceu até aquela história do candidato, né? Deu um pouquinho, foi para o Barcelona e entrou na seleção brasileira.
Acredito que é o que todo atleta fala, precisa estar focado no clube para poder ter a oportunidade na seleção. Às vezes essa ansiedade de poder ir na seleção, você saber que você está fazendo, você está merecendo a vaga e a vaga não vem, vai passando tempo e não chega, acho que talvez pode atrapalhar. Ele decidiu focar no trabalho dele no clube e funcionou, deu certo, ele merece e vão ter outras oportunidades dele estar representando a seleção, ele vai fazer bem feito, assim como ele fez a primeira vez, tenho certeza. E a história lá do Léo Aleixo, né, Pedro, também é diferente, porque ele acabou indo para lá um pouco também para exercer a profissão dele e acabou, como diz o Digão, conciliando, né? Ele exercendo a profissão, o futsal, mas claro, o futsal é a grande paixão e hoje também está tendo essa sensação de vestir uma camisa de seleção, que no caso é a seleção da Bélgica. Acabou unindo o útil ao agradável, né, Ivan? Ele foi em busca, creio que não pensando 100% em atuar no futsal, foi para trabalhar e acabou tendo a oportunidade de atuar em quadra e, né, hoje é uma realidade, não pôde vestir a camisa da seleção brasileira, mas está aí na seleção da Bélgica e, como o Digão falou, já assim que se naturalizou, já na primeira convocação já foi chamado, isso demonstra a qualidade dele e a necessidade do Léo para a seleção da Bélgica no momento, né? Tá certo. Vamos começar a falar um pouquinho do Tupi Futsal. Esse projeto começa em 2016, você tem os dados pra gente, né, Pedro? Falando um pouquinho do projeto, né, Ivan, essa questão do início do Tupi, em 2015, no final de 2015, essa ideia veio à tona. O Rafael Ramos, diretor do projeto, ainda trabalhava com a Ibrem, né, na equipe de futsal, ele era diretor dessa equipe, inclusive que contava com o Digão como atleta. A gente até conversava a caminho daqui que o Digão estava no título do Regional de Chácara, né, esse Digão? E aí a gente foi vice-campeão também do Regional em Coronel Pacheco e coincidentemente ele não estava na final, diz ele que é coincidência, né, Digão? Talvez. E sempre esses torneios são fortes, né? Sim, muito fortes. Por mais que os times da cidade tenham, né, o potencial, sabe que em alguma cidade a gente tem Goianá, tem vários exemplos aí de equipes fortes. Equipes na região muito fortes, a gente sempre lembra que apesar de Juiz de Fora ser a cidade de maior porte na região, temos equipes muito fortes sim na região. Goianá é um exemplo disso. Coronel Pacheco já fez a final da Copa Bahamas com o próprio Tupi, que foi o nosso primeiro título em 2016. Matias Barbosa. Também. Mas essa questão, Ivan, do início do projeto, entre o final de 2015 e início de 2016, o Rafael tomou a iniciativa de chamar o Henrique Biagi, nosso atual treinador, primeiro e único até então, para conversar, e eles iniciaram esse projeto e no início de 2016 veio a ideia de conversar com o Tupi, para usar a marca do Tupi, usar o nome do Tupi, e aí através do Walker Campos, ex-preparador de goleiros do Galo Carijó, a gente conseguiu esse contato com a diretoria e desde então utilizamos a marca e o nome do Tupi. Desde o início de 2016 tivemos como primeiro título, como eu disse, a Copa Bahamas de 2016, exatamente contra Coronel Pacheco na final. Então, placar de 3-2, inclusive. Lá no ginásio do Clube Bom Pastor. Exatamente. E Digão já estava nessa, Digão? Não. Tava não. Digão, vai e volta, sabe? Tava negociando as luvas na época, né, Digão? Tava pelo Azteca essa. Tava pelo Azteca. O Digão, Azteca é o time de amigos do Digão, um time muito forte em Juiz de Fora também. Mas o Digão, o Ivan, ele tem essas negociações, sabe? Vai e volta do Tupi, voltou recentemente para reforçar a equipe para a competição aqui em Juiz de Fora, que foi realizada na final do Campeonato Mineiro do Interior, até pouco antes, né, Digão? Isso, um pouquinho antes. Cheguei, treinei acho que 3 semanas, e a convite do Henrique, do Rafael, e tentei me preparar aí o mais rápido possível. 3 semanas não foi, acredito que o suficiente, mas deu para fazer um papel bom lá na semifinal, e agora já aqui na final já deu para estar mais preparado, já perto do que eu entendo como seja o meu ideal. Então essa marca Tupi Futsal, ela tem, vamos dizer, uma autorização do Tupi, mas tem uma administração independente. Exatamente, Ivan. A gente leva a marca Tupi, a imagem do Tupi, estamos aqui com a camisa, né? Demonstrando isso, usamos o nome do Tupi nas competições estaduais, como por exemplo o GIMI, os Jogos do Interior de Minas. A gente utiliza Tupi Juiz de Fora, né? Com também a parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. Então, a diretoria é independente, a gente tem os nossos projetos, a gente tem a nossa comissão técnica,
Até no início tivemos auxílio de alguns membros da comissão do Tupi Futebol Clube, como por exemplo o Adeil auxiliou a gente no início, o massagista da equipe profissional do Tupi, também do Sub-20. Então a gente usa sim a marca, o nome do Tupi, mas digamos de forma separada. Temos a colaboração da presidente Miriam também, deixando um abraço a todos da diretoria do Tupi Futebol Clube, mas o projeto é tocado de forma independente com relação à questão de logística, também questões burocráticas, o processo é tocado de forma independente, sim. Tá legal. Daqui a pouco a gente vai voltar, porque recentemente, né, a gente teve uma fase no ginásio do esporte, onde o torcedor até pôde matar saudades também de grandes jogos no ginásio Francisco Queiroz Caputo, nome do presidente eterno do clube da Avenida Rio Branco, e tem mais competições ainda nessa temporada aqui, programadas para Juiz de Fora, e aqui no Pautando Esporte, como também já está se tornando uma característica, a gente vai ter uma revelação exclusiva do programa envolvendo justamente o Tupi e competições sediadas em Juiz de Fora. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já! Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando Esporte com o tema futsal e futsal do Tupi. Estou com uma colinha que o Pedro me passou aqui para falar um pouco das competições em que o Tupi participa, mas antes de falar disso, tem a revelação que vai ser feita de mais uma competição para ser sediada aqui na cidade, Pedro. Exatamente, Ivan. Trazer para vocês aqui em primeira mão, aos amigos do Portal Toque de Bola, também da TV Câmara, a semifinal do campeonato estadual, Campeonato Mineiro. A gente vai sediar em Juiz de Fora nos dias 26, 27 e 28 de outubro, também no ginásio do Esporte Clube Juiz de Fora, onde foi a nossa última competição aqui em Juiz de Fora. Então, trazendo em primeira mão para vocês, e contamos com o apoio de todos lá no ginásio para a gente poder fazer mais um caldeirão, assim como foi agora na final do Campeonato Mineiro do interior da categoria adulto. A gente tem entre as competições, né, que o Tupi participa, a Copa do Brasil esse ano foi contra o Corinthians, né? Tivemos a primeira fase contra o Álvares Cabral, né? É verdade. O primeiro jogo que foi o adversário também na temporada passada. Exatamente. Onde o Tupi na época não conseguiu passar, esse ano passou. Eles nos eliminaram, é verdade. E aí tivemos a coincidência de cair no sorteio novamente com o Álvares Cabral e vencemos em Juiz de Fora por 5-0 no ginásio da UFJF, e na volta lá em Vitória, na Arena Vitória, empatamos em 3-3 nos últimos 10 segundos, né? Com o gol do Andrezinho. Lembrando que nessa Copa do Brasil de futsal não importa o saldo, né? Então, sim, se o Tupi ganhando de 10-0 aqui, perdendo de 1-0 lá, prorrogação, né? Exatamente. E aí pudemos avançar dentro da casa deles, e por terem eliminado a gente no ano passado, teve um gostinho a mais, e aí nos credenciamos a enfrentar o Corinthians. Sem comentários para a equipe do Corinthians, uma das maiores do país, campeã da Liga Nacional. Então nos credenciamos a enfrentar o Corinthians, primeiro jogo em São Paulo, e perdemos pelo placar que fizemos contra o Álvares em casa por 5-0 no Parque São Jorge, mas a equipe atuou muito bem, nos comportamos muito bem, inclusive surpreendemos até a comissão técnica também do Corinthians pelo nível atual do trabalho. E no jogo de volta em Juiz de Fora, também no ginásio da UFJF, casa lotada, um caldeirão, e perdemos por 3-2, faltando também 10 segundos. Com o goleiro Linha, a gente acabou cometendo uma falha de passe, e aí a defesa deles conseguiu por cima fazer o 3-2, faltando muito pouco para acabar o jogo. Enfim, um jogo que foi muito pegado, e podemos ter essa participação bacana aí na Copa do Brasil. É verdade. E a gente tem na agenda, né, da equipe, a gente tem as competições, como a gente já citou, em que o Tupi representa, né, quando a gente fala jogos do interior de Minas,
Juiz de Fora, né? Oficialmente é Juiz de Fora contra uma outra cidade. Mas são equipes que estão melhores, pelo menos teriam que ser, ou são as melhores em algumas modalidades, até provoca algum tipo de polêmica, mas no futsal hoje é o Tupi que está representando bem a cidade, então o Tupi enfrenta outras equipes e a gente cai também um pouco, Digão e Pedro, e os amigos que estão acompanhando o Pautando do Esporte. Por exemplo, a gente está fazendo essa gravação no dia 9 de outubro, e a gente tem essa semana da gravação Jogos do Interior de Minas em Lavras, só que começa numa quarta-feira. E aí, Digão, a gente tem aquela situação, você, por exemplo, é um dos jogadores, imagino que outros, que tem outras atividades que não podem estar sempre nas competições. Isso também gera uma frustração, né? Quer dizer, não dá para ficar... Não são atletas profissionais, né? São atletas que tentam conciliar, tentam dedicar o máximo do tempo, vamos chamar livre, para o futsal, mas quando chega numa situação como essa, não tem jeito de você sair de Juiz de Fora numa quarta-feira para ir jogar em Lavras. Por mais que a gente goste e queira se doar 100%, existem situações que não tem como a gente abandonar. Por exemplo, eu tenho uma competição de uma equipe que eu sou treinador, onde a gente se preparou o ano todo para ir, que é o intermédio de campeonato de medicinas, em Uberaba, e eu tenho que acompanhar eles. Não vai ter como eu ajudar o Tupi dessa vez. A equipe está indo com alguns desfalques, mas temos um sub-20 muito forte que vai auxiliar a galera e a gente vai chegar bem preparado. Lembrando também que temos mais 3 desfalques para o GIM, porque a gente só pode ter para jogar o GIM atletas nascidos em Minas Gerais. Então os meninos são de Três Rios, o Jonas, o Jailson e o Matheus não vão poder participar. Então também pode ser visto como uma oportunidade para a molecada do Sub-20 aí para mostrar o serviço deles. Eles estão fazendo bom papel no Sub-20 com o Augusto como treinador, e então merecem essa oportunidade. Acho que vai ser legal. E quantos dias da semana vocês conseguem treinar? Ou em época de competição consegue treinar um pouco mais? Como é que funciona isso? Então, o nosso horário, pelo menos no meu caso, me ajuda, porque encaixou bem em relação aos meus outros horários de trabalho. Nas terças e quintas, terça, quinta e sexta, normalmente a gente tem um treino que é 11 horas, que pega muito horário de almoço. Então, pra gente, boa parte do time que trabalha em Juiz de Fora em outro lugar, consegue ir nesse horário, e depois, à noite, no segundo período de treinamento, 8 horas da noite, o pessoal já está mais liberado, já é mais tranquilo, a gente consegue normalmente ter o treino mais completo na parte da noite. Mas dá para ir conciliando, sim, sem dúvida, dá para ir levando, salvo essas vezes que bate 2 competições, é um pouco complicado. Por falar em bater competições, a gente está olhando aqui o calendário, e a gente tem depois uma fase do GIM estadual marcada para Uberlândia. E Uberlândia também sede do estadual, né? E a gente aproveita para tocar nesse assunto, porque Uberlândia pelo menos recentemente, a pedra no sapato. A gente fez uma matéria recentemente no Toque de Bola de uma equipe do Bom Pastor que sofreu uma derrota impressionante para um clube de Uberlândia. E a gente fez a matéria com o treinador do Bom Pastor, e ele citando que realmente o placar foi exagerado, foi mais de 10 gols de diferença, a 0, e ele comentando que não dá muito para comparar, que não é uma desculpa, que o placar realmente foi um placar que chamou atenção, mas a gente tem o Praia, né, que foi de novo a pedra no sapato aqui do Tupi nesse campeonato do interior disputado no esporte, jogo equilibrado, mas o Praia leva melhor. Essa distância de Juiz de Fora para Uberlândia, que tem sido uma constante, Digão, você acha que, até colocando já outro assunto, esses ginásios que estão sendo anunciados, a Prefeitura garante que o ginásio municipal sai em 2019, o ginásio da universidade também, esse parece mais próximo de ser inaugurado, bem mais próximo. Essa distância para Uberlândia e o que esses ginásios podem trazer aí para a cidade evoluir, para ter uma vitrine também para a garotada? Olha, sem dúvida o trabalho que eles fazem lá é de excelência. Do Praia Clube é um trabalho muito bem feito. Não à toa eles vêm alcançando os resultados que estão alcançando. Eles chegam a ser profissionais do futsal? Isso. É um projeto parecido da forma que a gente tem aqui. Acredito que o nosso ainda seja mais profissional. Os atletas se dedicam mais 100% ao futsal mesmo, entendeu? Mas bom, esse jogo foi atípico, eu acredito que
Da minha forma de entender o futsal, a gente estava melhor preparado que eles. Vejo nossa equipe com um volume de jogo melhor, mas futsal acontece dessa forma. Erramos onde a gente não podia errar. Eles são cirúrgicos, são jogadores de bagagem, jogadores experientes, que no momento que não pode errar, eles não erram. E na hora de matar a bola, eles matam, fazem um gol. E a gente sofreu com isso, infelizmente. E foi o jogo que acabou tirando o nosso título. E depois esses campeonatos têm uma característica interessante, né? Porque, por exemplo, foi o primeiro jogo numa sexta-feira. Aí tem um complemento sábado e domingo. E aí fica aquela conta, que é uma conta de maluco, o Tupi tendo que fazer. Aí chegou na rodada de domingo, o Tupi conseguiu uma goleada de 14, não foi isso? 17 a 2. 17 a 2, mas aí dependia do outro jogo, então você fica na mão de outras equipes, Pedro, você não sabe o que vai acontecer. Você ganha de 17 a 2, mas como você perdeu o primeiro jogo, aí tem que torcer para um time, vamos considerar, menos favorito, surpreender o Praia, né? Exatamente. O primeiro interessante do futsal também nesse tipo de competição, Ivan, é que o primeiro critério de desempate é chamado goal average. Para quem não conhece esse critério, você pega o número de gols feitos e divide pelo número de gols sofridos. No futebol do campo a gente está acostumado sempre com saldo de gols, Exatamente. Né? E aí muita gente confunde essa questão e aí quando você faz essa conta você obtém um número e aí por isso a necessidade, por exemplo, citando pontualmente o jogo de domingo contra a equipe de Conceição do Mato Dentro, que a gente tinha necessidade de fazer um placar elástico e torcer para o Praia Clube de Uberlândia perder para a equipe de Patrocínio, o que não aconteceu. Porque aí todas as equipes Patrocínio, Praia e Tupi chegariam no domingo com 2 vitórias, caso houvesse a vitória de Patrocínio sobre o Praia Clube. E aí quem tivesse o maior goal average levava o título. O Praia acabou conquistando 3 vitórias, né, com 9 pontos, inquestionável foi o campeão, mas é mais um detalhe dessa emoção do futsal, né? É bacana, eu que estava lá no ginásio os 3 dias, realmente o Digão citou a partida contra o Praia, foi uma partida que a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, porque a gente sabe que dava para ganhar, nossa equipe estava mais preparada, mas às vezes o jogo se desenha de maneira diferente do que a gente imagina e a gente não conseguiu ficar à frente do placar em nenhum momento. Acho que esse foi um fator que eu comentava com o Digão logo após o jogo, né, Digão? Que foi um fator que, na minha opinião, ali vendo o jogo de fora, foi fundamental para que a gente não conquistasse a vitória na sexta-feira. E essa questão dos ginásios, Digão, como é que você vê, não só pelo futsal Tupi, mas por sua trajetória no futsal e no esporte da cidade, né, para a comunidade esportiva local, como é que você faz essa projeção de já ter esses palcos? Eu falo isso também porque eu vi uma declaração do Rafael, o diretor, dizendo que o ginásio do esporte foi muito bom para público, mas que para a questão técnica, de repente, não tenha sido tão bom, de repente, para o jogo do Tupi, para o sistema de jogo do Tupi, em relação a essa partida chave contra o Praia. Mas fala um pouquinho para a gente dessa questão do que esses ginásios concluídos podem representar para o futsal e para o esporte da cidade, que está sempre, né, reclamando esse espaço melhor e para o torcedor também ter conforto para ir no jogo, para ir num evento. Para a cidade como um todo, né? Não só para o futsal mesmo. Você acabou de citar a Uberlândia, talvez essa seja uma das diferenças também. Lá eles têm o ginásio Sabiazinho, dentro do Praia Clube eles têm mais 3 ginásios com a quadra com a dimensão 40x20, que é o que você falou, que o Rafael disse, da questão técnica. O esporte é ótimo, é central, é uma quadra boa, que atende bem o público, é bom para o público ir, só que a dimensão da quadra é menor. Isso para a nossa equipe atrapalha um pouco. Vocês treinam na quadra do Tupi? A gente treina, não. Tem dia que treina no Baeta, tem dia que treina no esporte, tem dia que treina na quadra da UFJF. Cada um tamanho. Isso, cada um é um tamanho. Mas acredito que o Rafael falou isso porque a equipe do Praia, apesar de ser uma equipe muito experiente, por ser uma equipe muito experiente, jogadores rodados, são atletas um pouco mais velhos. Entendeu? Então a gente jogando eles numa quadra maior, de dimensões maiores, acredito que a gente teria vantagem. Mas torcer para ficar pronto logo, torcer para realmente esse projeto seguir em frente. Parece que a da UFJF já está quase pronta, né? Sim. A expectativa, eles não... Né, a gente está fazendo essa gravação no dia 9 de outubro, eles não estão querendo cravar uma data porque está sujeito a alguma coisa e, de repente,
uma peça que chegou e não era exatamente aquela peça, e até você pedir a outra e até chegar por questões burocráticas, uma coisa que estava, de repente, para resolver em 15 dias, acaba demorando 1 mês, 2 meses. Eu torcer para ficar pronto rápido, porque o jogo que o Sarmento falou contra o Corinthians, que a gente jogou na dimensão da 40x20, que é a quadra lá na UFJF, deixou de entrar gente, né? O público apoiou tanto, fechou as portas e venderam todos os ingressos. Então agora esse novo ginásio, acredito, tem uma dimensão para torcida maior, a capacidade pública maior. Então quem sabe a gente no ano que vem ou na final de estadual a gente trazer um Minas, trazer um Corinthians de novo e lotar. Se lotou a capacidade, não sei quanto que tem lá, 500 pessoas. A JF 500 pessoas foi a lotação. No vôlei eles sempre colocam, né, nos jogos da Superliga, reduzem, né, por questão de segurança. Às vezes quando tem a transmissão também ao vivo da TV, tem que deixar um espaço reservado e na verdade não tem cabine, né, então o espaço reservado lá significa retirar um pouco outro trecho da capacidade pública. E o evento, né, Pedro, a gente vê também muitos torcedores que hoje é inevitável. O torcedor quer sair de casa, quer ter um mínimo de conforto, e a gente sabe que apesar do esforço hoje no ginásio da Faifit, por exemplo, para você ir numa lanchonete, ir num banheiro, é difícil, é complicado. Um jogo contra um Sada Cruzeiro, você não consegue parar o carro se não chegar 1 hora antes. Então, no conceito do evento também, né, esses ginásios são fundamentais. Né? Com certeza, Ivan, principalmente acerca do ginásio municipal, né? Ao lado do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. É um ginásio que a gente poderá utilizar o próprio estacionamento do estádio ali, então a questão que você citou de conseguir vaga, ter que chegar mais cedo, não será problema. E um projeto enorme de um ginásio fantástico que está a ser construído. O registro visual, né? Eu pude ver o ginásio da UFJF que o Digão citou, o ginásio novo, já por dentro, e eu posso garantir para a galera que está ligada no Pautão do Esporte que é um baita projeto, um baita ginásio em questão de conforto e infraestrutura, o melhor que temos hoje, eu ousaria dizer, no país, porque é uma estrutura muito bacana, com uma arquibancada que comporta bastante torcida e uma estrutura de quadra muito bacana, vestiários sensacionais. Então a gente aguarda com muita ansiedade aí a inauguração desses ginásios em Juiz de Fora, para que o esporte possa evoluir também, né? E para nós, né, a gente vai sempre, quando a gente vai visitar essas obras, esses ginásios, a gente vai direto ver o espaço para a imprensa, porque, né, a gente sabe que para cobrir as competições a gente precisa de um mínimo de, né, a gente gostaria de um mínimo de espaço e conforto, né? E só da gente ver o espaço de cabines, né, não só uma, mas algumas cabines lá, a gente já fica satisfeito de ver. Digão, a gente deseja sucesso para o Tupi Futsal nessas competições que vem aí no final da temporada, torcer para que essa modalidade, né, fica quase um sonho, né? Quem sabe Juiz de Fora consiga reunir ainda o Léo, o outro Léo, o Romualdo, numa grande seleção aí. A gente tem aquele evento, né, que o Léo e o Ramon promovem, que é um evento beneficente que leva também muita gente para o ginásio. A gente deseja boa sorte para você, que tem essa tradição do futsal na família, com o Alfredo, seu pai, coordenador da Copa Toque de Bola de Futsal na 6ª edição. Então, sucesso para você, para o Tupi, nessa sequência, que a gente possa ter mais alegrias aí com o nosso futsal. Tá joia, Ivan, agradeço, parabenizo aí pelo programa. Vamos seguir forte com o futsal, o projeto Tupi tá bem feito e acredito que daqui a pouco a gente vai começar a colher tudo que está sendo plantado. Só uma oportunidade de aproveitar para mandar um abraço para o Léo, nosso companheiro de time lá, que descobriu esses dias aí que vai ser pai. Valeu, Léo, parabéns. Falar nisso, o Davi já tá de pivô, não, seu filhão lá? Davizão já tem tamanho de pivô. E vamos ver. Com a direita ou com a esquerda? Eu tô segurando a perninha direita para ele ficar só chutando a esquerda. Vamos ver. Tá certo. Ô Pedro, obrigado pela presença aqui conosco. Vamos torcer para que vocês voltem aqui para contar, vocês e outros personagens do futsal do Tupi, para contar mais histórias boas para gente. Com certeza, Ivan, te agradeço de antemão pelo convite, a oportunidade de estar aqui divulgando o projeto do Tupi Futsal, e uma honra muito grande poder estar conversando não só sobre o Tupi, mas também sobre o futsal de Juiz de Fora, que é muito grande e deve sim ser valorizado. Então agradecendo também o espaço, convidando também a galera que está ligada no Pautão do Esporte para seguir o Tupi nas redes sociais, né? A gente faz acompanhamento de todos os nossos jogos no nosso Instagram, então segue lá, Tupi Futsal JF, em todas as redes sociais.
vai ficar muito bem informado. A gente também está companheiro de vocês, o programa sobe para o YouTube depois, a gente está agora também com um canal no YouTube, com informações de bastidores, muita descontração também. Então, aproveitando o espaço para poder fazer essa divulgação e agradecendo a oportunidade e o convite. Com certeza. Esse trabalho de divulgação hoje é fundamental, né? E a gente tem aí o torcedor do Tupi, muita gente que acompanha, claro, o futebol profissional do Tupi, que encontra no futsal momentos, né, quando o profissional dá aquela pisada de bola, a gente tem o orgulho aí de ver os torcedores também vestindo a camisa e indo para o ginásio acompanhar o Tupi. Isso a gente acompanha aí em diversos momentos. Obrigado então ao Digão, ao Pedro Sarmento, Digão pivô do Tupi Futsal, o Pedro que está na assessoria de imprensa da equipe, do clube, e a gente está encerrando mais um Pautando o Esporte com apoio do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Plask e Perrou Embalagens e Nação Rubro-Negra Juiz de Fora. Até a próxima!